Já vai compartilhando esta live aí com os teus amigos, porque estamos realizando mais um episódio do Reciclagem da Visão. Já vou cumprimentar aqui os nossos convidados, o Marcelo, que está conectado com a gente aí. Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nicolas, boa noite, irmãos aí que estão ligados aí no Estúdio Melhorar. Boa noite aos ouvintes aí que estão todos nos assistindo aí, que todos nós possamos ser edificados nesta noite aí. Boa, Marcelo. O Beto Carvalho também, de Voti. Boa noite, Beto. Boa noite a todos, boa noite ao ministro, aos outros presbíteros, à bancada. Que o Espírito Santo, né, o nosso Consolador, nos edifique para esse podcast de hoje, em nome de Jesus. Perfeito. É isso aí. A gente estava comentando aqui com o Júnior, aqui nos bastidores, nosso encontro de Rondonópolis. Agora está um pouco mais distante a reciclagem. Antes de um encontro a gente já falava logo na segunda, né? Agora tem que puxar umas anotações junto aí para... Teve uma terceira mensagem ali, culto mundial, emendou, né? Sexta, sábado e domingo, né? Bem interessante. Tem papo interessante. Eu quero ver com os nossos presbíteros aí, que pegou aí a última semana, Beto, teve alguma mensagem do encontro? Foi culto mundial, Café com Cristo? O que tu pode trazer para nós aí? Olha, irmão, o que eu posso compartilhar com vocês que veio na minha edificação foi do culto mundial, né? Que o senhor falou com nós sobre o prumo, né? E agora o prumo já tá moderno, já tá com o nível a laser, né? Que já está mais preciso do que aquele prumo antigo. Então eu vejo assim que o Senhor veio para nos colocar no caminho mesmo. E eu vejo assim que desde quando eu fui ungido, foi como a palavra fala, né? Veio como um relâmpago. Porque sempre eu vejo o pessoal, né, os irmãos falar, o presbítero da cidade avisa o irmão dizendo, o Sérgio quer falar contigo, o ministro quer falar contigo. E eu fui pego com um relâmpago lá em Piratuba, né? Foi ali na chincha, na hora, assim como... E eu vejo que foi mesmo para me edificar, porque ele foi me colocar numa posição que eu achava que estava confortável, né? Fazendo os grupos familiares, e era 4, 5 grupos por semana, mas o Senhor queria muito mais. E eu vejo que entrar numa cidade, irmãos, cuidar de uma cidade, quando não tem ainda nenhum templo, não tem nenhum grupo, eu vejo que é para nos tratar mesmo, é para nos colocar mesmo a dependência do Senhor, para que o Senhor venha e faça a obra através de nós, não nós fazendo no nosso próprio braço. E quando eu estava em Novo Hamburgo, né, tem o nosso pastor, né, agora o nosso sacerdote que está aí, chegou uma vez e disse para mim assim, irmão, não te preocupa com as tribulações, porque o Senhor, Ele dá só o que tu pode suportar. E eu tô vendo assim, irmãos, que o Senhor tá me dando muito suporte, porque é muita aprovação, a cada dia, a cada grupo, porque praticamente a gente está agindo, eu estou agindo sozinho em Voti, porque ainda as ovelhas que estão nascendo é tudo mulheres, não tem muito homem, né? Então, assim, a gente já está abrindo também espaço em Nidolfo Collor, e eu estou vendo, assim, que a gente está fazendo um trabalho de, como diz, né, uma ovelha a cada momento. Então, eu vejo que todo esse trabalhar que o Senhor faz na minha vida é para que eu seja edificado e dependa somente dele, que eu não venha a depender de outros, né? É verdade, muito. Beto, eu ia te perguntar justamente sobre isso, Beto. Tu falou sobre o prumo, né? A gente sempre sente que Deus está nos colocando no prumo, né? Mas eu acredito que quando o Senhor nos chama para uma posição de autoridade, de presbítero, né? Eu acho que Ele trabalha muito mais forte, de forma muito mais intensa, né? Porque tem um rebanho ali que está esperando que o Senhor flua através de mim, né? Tu sente que o Senhor começou a trabalhar de forma mais intensa para te colocar no prumo depois que tu foi chamado como uma autoridade, Beto?
Com certeza, irmão, com certeza o senhor está trabalhando assim de uma maneira que só a gente passando e sabendo, né, o que o senhor faz na vida da gente, porque ele nos coloca numa posição de simplesmente dependência, porque vem muitas ideias de fora. E eu sempre penso assim, as ideias de fora muitas vezes vêm da alma. E a gente não pode fazer conforme a nossa alma, né? Conforme dicas, então a gente tem que fazer conforme o Senhor. E eu sempre faço conforme o Senhor, e sempre estou pedindo dicas assim, como foi me orientado, né, para os sacerdotes. E olha, eu vejo assim que eu tenho crescido espiritualmente, porque a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, sabe? Devagarinho, indo e levando a palavra, levando os materiais. Então, assim, e eu estou trabalhando também com a minha ansiedade, porque a minha leitura não é muito boa, mas eu gosto muito de ouvir. Eu viajo quando eu ouço alguma mensagem, quando o ministro coloca uma mensagem, parece que eu entro dentro daquela mensagem e estou vivendo aquela mensagem. Então a gente está fazendo aqui em casa agora, a Ângela faz a leitura, grava e eu ouço. Isso faz com que eu fique a todo momento dentro do material, dentro da leitura. A gente já fez a leitura do Rebanho Curado. Depois do Rebanho Curado, antes de vir a nova dica do mês, a gente fez a Amargura. A dica do mês a gente já fez toda ela agora, Descortinando o Verbo. A gente já está em rejeição e servo e conservo. Então isso vai me enriquecendo muito. E eu venho assim levar para os irmãos também que essa palavra, que é quando a gente ouve a palavra ou a gente lê a palavra, aquilo alimenta aquele Consolador, aquele Espírito que o Senhor trouxe para dentro de nós. Então isso não tem como a gente ter dúvida. É verdade. E como eu estava falando, assim, de não esperar por homens, porque quando eu fui ungido, muitos disseram assim, se tu precisar de uma ajuda, mas é só assim, que nem eu digo, não vote se você não possa cumprir. Porque no momento, uma vez que eu pedi ajuda, eu não consegui, não tinha disponibilidade, alguma coisa. Então eu vejo assim que o Senhor me colocou numa posição em que eu tenho que depender dele. Eu não tenho que depender de um irmão ou de uma coisa que venha a me dar conforto. Porque o Senhor, ele fala muito, sabe? E olha, tem tantas coisas assim é verdade. E pensando que eu também levar. É verdade, Beto. E também chamando o Marcelo aí para conversa, eu também ia fazer essa pergunta, né? A Esther também perguntou para o Beto, né? Marcelo, quando o senhor te chamou aí para o presbitério, né? Para ir para uma cidade também, eu creio que nova, assim como o Beto também foi, tu viu que o senhor começou a te colocar mais no prumo, tinha coisas desalinhadas, coisas meio bagunçadas que o senhor foi organizando depois do presbitério? Sim, né, irmãos? Desde que a gente é chamado, né? Eu não esperava, né? Até levei por surpresa o dia que fui chamado, né? E a cada dia que passa, Deus passa o prumo, né? Porque o Senhor falou no culto mundial, né? Que o prumo é para alinhar tudo que está sendo erguido verticalmente, né? Então Deus quer nós uma coluna reta, né? Porque nós somos a esposa de Cristo, né? Então cada dia Deus trabalha em nós, né? E isso daí, assim, é todo dia, é diariamente, né? A gente é trabalhado, né? É em casa, é na ida para a obra, é na volta, ainda mais numa obra, quando a gente começa uma obra na cidade, né? A gente não tem levita, a gente tem que chutar, cabecear, fazer o gol, correr, fazer tudo, né? Desdobrar. Até o Senhor começar a trazer, né? Então isso daí é o que Deus mais coloca no prumo, né? E o que isso eu vejo com isso, né? A importância de quando Deus traz um levita lá. Agora tem um menino lá que está começando a fazer, então, assim, ó, como a gente tem que dar valor para os irmãos, né? Que Deus vai trazer para nos ajudar, para colaborar nessa obra, né? Então, como a gente necessita do corpo, né? Então, isso que Deus está mais colocando no prumo já no começo dessa obra, para mim que está no começo, né? É da importância dos irmãos na ajuda lá, na obra lá. Quando você assumiu Dona Francisca, Marcelo, não tinha nenhum grupo ainda, era tudo do zero mesmo? Tudo do zero, não tinha nada. Antigamente tinha uns grupos lá. Sim. E daí a gente conseguiu contato com as pessoas. Era só a Dona Francisca. Só a Dona Francisca, o Marcelo e a Dora. E Marcelo, tu viu assim que... E nem conhecia a cidade.
E tu viu assim, Marcelo, que Deus trabalhou mais na tua paciência, na tua perseverança? Como é que tu vê assim que o prumo foi trabalhando no que assim na tua vida? Trabalhou mais na fé, porque tinha uma irmã lá que a gente marcava de ir, ela fugia. E um dia eu acordei de manhã e orei pro Senhor, né? Foi a primeira que Deus levou, que a gente não conhecia ninguém, né? Pra gente chegar lá, pra ser conhecido na cidade, né? Primeira coisa que eu fui foi na prefeitura, né? Primeiramente, fui atrás do prefeito. Pedi a chave da cidade, né? Para que Cristo pudesse abrir porta e fechar a porta lá. E daí a gente foi na casa a gente ligava para essa irmã e ela dava uma desculpa, né? E um dia eu acordei num sábado de manhã e orei pro Senhor e o Senhor disse assim: vai na casa dela. E daí eu fui e cheguei de surpresa, né? Ó, eu sou o Marcelo, aquele que liga, sou o pastor que Deus me mandou aqui para Dona Francisca agora. E eu vim conversar com vocês, vocês já eram irmãos, vocês conhecem a cidade para apresentar nós. Aí ela disse assim: a gente já está congregando em outra igreja, a gente não vai voltar mais, né? Eu não, amém. Tudo bem, a gente entende, mas Deus mandou aqui, eu só queria fazer uma oração antes de sair. Aí eu fiz a oração com eles, a hora que eu terminei a oração, ela olhou pro marido dela e ela disse assim: olha, eles querem fazer de novo grupo aqui em casa, o que tu acha? Ele disse: por mim tudo bem. E daí começou ali. E Deus mandou assim, a gente ir assim, ir, pegar e ir. Então a gente fechou os olhos e foi. E é dessa forma, né, Sérgio? Isso que ele falou foi importante, que ele foi no prefeito da cidade, enfim, oração não tem mistério, né? É orar e ir. Queria que tu comentasse em relação ao que os presbíteros estão trazendo aí dessas obras novas aí, né? Esse é o caminho que Deus deu para nós em Cachoeira do Sul no início, né? A gente sempre esteve ligado com as autoridades aqui e convidando as autoridades e sempre levando o apoio espiritual para aqueles que querem receber deles, né? E eu lembro que eu tive em todas as autoridades no mês de abril de 1990, eu visitei todas as autoridades constituídas do município. Foram 4, 5 autoridades que a gente tinha aí. E aí eles receberam no tempo a revista Voz da Donep. Que nós não tínhamos igreja ainda em 1990, mas eles receberam aquela revista de testemunhos que a Donep tinha na época. E ali tudo começou a aparecer, né? A partir daí, a gente já tinha aquela palavra das autoridades abençoando ali o trabalho em Cachoeira do Sul, e as coisas foram dando. E deu no que deu hoje, né? Depois de 30 e poucos anos, aí a obra está desse tamanho aí. E não é grande, mas para Evangelho do Reino isso é milagre. Muito legal. É verdade. Vi, como é que estão os comentários aí? Tem comentários aqui do pessoal de outras cidades, aqui de Cachoeira também, Passo Fundo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Viamão também. Temos comentários do pessoal de Dona Francisca, o comentário da Maria Neves, também aqui a Sônia Barbosa e tem mais uma pessoa aqui de Dona Francisca, agora não estou achando. A Amanda Barbosa também, Amanda Barbosa Alves. Pessoal acompanhando aqui também, o Marcelo, né? Agudo participando também. Isso aí, temos comentários de boa noite. Legal. É muito interessante. Podemos começar? Vamos lá, continuar. toca a ficha aí. Eu estava pensando nessa mensagem de sábado, não sei se, né, se o ministro vai dar algum spoiler, mas no domingo se falou, né, Sérgio, sobre o prumo, né, e agora sábado essa mensagem então, sobre o princípio da ordem. E talvez ontem, né, o senhor nos trouxe um pequeno spoiler, talvez, no Café com Cristo, dizendo, né, que talvez o princípio da ordem é conhecer a verdade. Este é o princípio da ordem em tudo na minha vida, Sérgio, como homem, como irmão, como autoridade, é me alimentar da palavra, conhecer a verdade vai me libertar, enfim, o pecado, né, vai sair da minha vida, eu preciso conhecer a verdade para Deus colocar ordem na minha vida. Sem o princípio da ordem, a gente não arruma a nossa vida, não conseguimos ser bênção para ninguém. E a igreja era uma baderna, vira uma esculhambação, porque cada um segue o curso do seu próprio coração, achando que cada um quer fazer o que é melhor. Por isso que Deus deu um padrão para todas as coisas da terra. Porque o padrão moral do homem tem que se alinhar com a verdade, porque senão está sem padrão.
né? Então, o princípio da ordem é o princípio universal, o primeiro que tem que ser observado, que tem um Deus que traz instruções para um aperfeiçoamento moral do homem caído, né? E um crescimento e um desenvolvimento espiritual do homem carnal, para fazer com que a nossa expressão coletiva deva ser sempre fluir do Espírito Santo, né? Então, se a gente não seguir a ordem de Deus no trabalho, na igreja, na família, no social, nossas vidas vai ser sempre uma vida de problema, de dificuldades, né? Então, eu vejo que a grande carência na igreja não é dons espirituais, né? A grande carência não é de ter ministério na igreja, né? Tem gente que tem ministério na igreja, um é de louvor, outro de evangelista, outro de pastor, mestre, mas o que falta na igreja é homens capacitados pelo Espírito Santo para administrar e organizar a igreja. Isso que é a carência da igreja. Nós não sabemos liderar, nós não temos preparo para isso, porque o princípio da ordem não reina em nosso coração, é a palavra de Deus. Então, a gente vai ter que se voltar, porque a igreja sempre gosta que tu fale de cura interior, de perdão, que você é importante, que Deus te salvou, que sempre você gosta de ouvir o evangelho da graça, que visa um desenvolvimento de atendimento divino na área pessoal. Mas quando fala na área de restauração e na área de edificação da casa de Deus, ninguém quer ouvir. Todo mundo perde o interesse de trabalhar, perde o interesse. E é justamente o que a igreja falta, é a administração. Porque a função de um presbítero nem é tanto que ele seja um profundo pregador, né? Não, ele tem que ser um bom administrador, o presbítero. E ele vai usar os talentos da igreja para preencher e atender as exigências de Deus através do corpo. Então, cada um vai ter uma posição na igreja, mas ele tem que saber administrar. E é o que não tem na igreja, pessoas com capacidade de administrar. Até terapia espiritual é tudo... Deus mandou parar e encerrar aqui na igreja, numa época, porque estava tudo desordenado, gente. Os conselhos eram fora do ar, sabe? Não tinha nada a ver com o princípio da ordem. E hoje ainda continua algumas coisas em bem pequena escala, mas tem muitos problemas as terapias, porque é ensinado o certo e o errado para as pessoas, é a minha experiência, que eu tenho experiência, eu vou te dar conselho. A gente não dá conselhos por experiência, a gente dá conselho se baseando nos princípios divinos, né? Então as fraquezas dos membros da igreja serão debelados e elas serão edificadas pelos conselhos de Deus, pela instrução divina. E o presbítero tem que administrar a aplicação desses princípios e coordenar o grande grupo de santos que Deus vai colocar na mão dele, de forma que não venha a virar caos e baderna da igreja. É verdade, muito interessante. Queria também puxar o Luciano aí na conversa. Como que é, Luciano? Administrar é tranquilo? É fácil? Como que é? Tu administra e fala para o Bruno, tu faz tal coisa, tu descansa, tu fica preocupado que o Bruno vai obedecer, não vai obedecer? Como que é ser aí um administrador? O bom é correr nas 11 e fazer sozinho, né? Que nem o Marcelo falou ali, sim, né? Tem a sobrecarga, tu entra num ativismo, sim, mas infelizmente a gente passa, né? Por esses problemas, né? De achar que o rebanho não vai dar conta, né? Às vezes a gente compartilha com alguns presbíteros, olha, irmão, estabelece a quarta da bênção lá. Um exemplo. Estabelece a quarta da bênção. A quarta da bênção, o presbítero ele não consegue fazer sozinho. Ele vai ter que colocar irmãos para orar, para ajudar, para interceder, para fazer cadastro. Depois tem visita, depois tem direcionamento para grupo familiar. Então não tem como tu fazer sozinho. Os irmãos, mas eu não tenho pessoas capacitadas que nem vocês têm em Cachoeira. Mas quem disse que nós temos capacitado? É verdade. Nós começamos a fazer. É verdade. A coisa começou a ser feita, que nem quando começou aqui em Cachoeira.
era muito bom, assim, havia um desfrute nos primeiros 60 dias. E eu disse, que maravilha, nós vamos sentir o Senhor aqui toda quarta-feira, porque Deus se derramou ali muito, assim, né? Tinha muita unção, mas daqui a pouco aquela atmosfera mudou e virou serviço, virou combate, virou guerra, e tem dia que eu tenho que sair dali, sentar um pouco lá no vaso do banheiro para destravar as costas, porque, rapaz, parece que tu está carregando uma tonelada nas costas. E tu tem que ir pedir a ajuda de irmãos, né? Isso é difícil. Eu passei no passado, né, muitos anos atrás, essa questão, não, é eu que vou fazer. E eu passei por uma cidade uma vez e eu vi os meus erros naquele lugar, porque eu centralizei tudo em mim, né? Quando eu saí daquele lugar, eu vi mais de 70% daquilo que eu fazia cair por terra. E quando eu olhei para trás, o Senhor me disse, isso é culpa tua, porque tu não usou os meus filhos que eu coloquei lá junto contigo, tu julgava que eles não iam fazer certo, e tu ia fazer o grupo, tu ia fazer a visita, tu ia fazer a viagem, tu não deixava eles fazer nada, nunca mandou eles viajar sozinhos, tu sempre tinha que estar no meio, e aí eles tinham aquele receio de estar comigo, então eles não faziam nada, mesmo indo junto, né? Então isso é uma dificuldade, né, que os presbíteros passam, né, mas nós temos que arriscar, né? Porque foi Deus que trouxe esse povo, agora o Sérgio comentou, dos talentos, dos dons, temos talentos, temos ministério, é que nem o louvor na igreja, né? Por um período, somente os talentosos subiam as escadinhas ali dos 3 degraus. Aí lá, por meados de 1920, começou a subir, né, todo aquele que tinha um desejo de cantar, o violão para um lado, a voz para o outro, mas nós temos exemplos de irmãos que não conseguia afinar a voz. Eu acompanhei uma pessoa que a pessoa não conseguia atingir a afinação. Mas hoje essa pessoa canta afinado. E aí? É isso aí, né? É o meu caso. Eu não ia dizer tu, né? Mas é outro. Afina, por quê? Porque foi dado espaço, foi dado, né? E aqui é a igreja do Senhor, nós ouvimos sobre o corpo de Cristo, né? Eu vou emendar aqui outro assunto, vou sair um pouquinho da resposta aí que perguntou, já? Porque no domingo de noite ali, Sérgio, tu tocou num ponto muito importante, que eu penso que é muito importante, porque nós tivemos várias fases na igreja, nós tivemos uma fase do passado, que era a Bíblia e a mensagem ao vivo. E o povo ficava muito na Bíblia depois da mensagem ao vivo, porque nós não tínhamos que se alimentar em casa. Nós tínhamos, quem anotava tinha os cadernos, quem não anotava só tinha a Bíblia e tinha a memória. E aí tu comentou, né? 3 horas em cima da palavra, 2 horas em cima da palavra. Quem gasta esse tempo? Isso é uma coisa que tem me preocupado como pastor, por ver um rebanho que abandonou o livro, né? E eu não, isso aqui é um fio de navalha falar sobre isso, que já me interpretaram mal, dizendo que o irmão disse que as mensagens ao vivo não me edificam. Não, elas me edificam. Mas desde o início desta casa, eu sempre ouvi que a Bíblia é o nosso principal alimento. E hoje nós temos bastante pessoas nos ouvindo, e isso tem que ficar uma coisa muito clara. Tudo que Deus deu, né, Pão de Judá, editora, assinatura, tudo isso é maravilhoso. Assuntos lá de 2000 você consegue acessar daqui a 2 minutos. Mas a palavra do Senhor não pode ser colocada de lado. A meditação, a busca do Senhor, né? E então eu quero trazer para os 2 presbíteros que estão aí, né, o que vocês sentem, né, no rebanho, na vida de vocês, onde é que vocês se amparam mais, é nos materiais, é nas mensagens ao vivo, ou tem momentos que vocês meditam, que vocês vão ali para cima do Mateus 7:1, do João 22, enfim, né, que os irmãos têm para... Vamos começar pelo Marcelo e depois o Beto. O que eu mais me identifico é com os materiais, né, e cada grupo que é aberto lá, eu sempre faço um discipulado. Essa foi a estratégia que Deus me deu. E sempre que eu faço esse discipulado com eles com um material, ali eu me alimento bastante. Mas eu preciso de ter, né? O momento que eu mais consigo buscar alguma coisa é na minha ida e na volta para lá. Então eu tenho já no pendrive no carro agora me fugiu tenho seminários, kit do presbitério, eu tenho todos em pendrive, eu tenho vários pendrive no carro. Então aquilo que eu estou mais passando pela dificuldade é o pendrive que eu estou ouvindo. Então o que mais me auxilia, assim, para mim,
é as mensagens ao vivo gravadas que tem aí. Mas tudo gravado no pendrive. Que, como o Beto falou também, eu tenho mais dificuldade em ler. Mas o que mais me alimenta é os pendrives, é as mensagens ao vivo. Então todas, né? Escola do Reino e Aperfeiçoamento dos Santos, né? Então essas aí são as que mais têm me alavancado ali. É legal. E Deus tem feito, né, para mim quebrar esse negócio de não ler, né? Que acho que é preguiça, sei lá. É fazer o discipulado no grupo. Começou um grupo com esse discipulado. Então se a pessoa tem alguma enfermidade, uma lepra, faz a cura da lepra. Se a pessoa tem qualquer dificuldade, né? A gente vai lá pro material. Ou, se a gente não vê nada, uma cura interior. E cada vez que a gente vai e lê aquelas mensagens, a gente busca. Que nem na cura interior dessa semana, tinha ser, sentir e ter. Na mensagem foi falado, foi na 11, eu acho, 12. Foi a mensagem ser, sentir e ter. Foi o mesmo que foi falado no encontro. É verdade. Bom, até queria ver com o Beto, assim, como Ivoti é um local ali, como o Beto falou, tem bastante mulheres que estão aparecendo, né? E como é que tu faz, assim, Beto, para identificar isso? Porque do que a gente está falando é um assunto muito interessante que o Luciano trouxe, da gente não centralizar tarefas e que todas aquelas pessoas, óbvio, quando estão começando, a gente tem que ir indo aos poucos, né? Tem que ir dando, que nem fala na Bíblia, leite, depois o alimento sólido. E como tem sempre ordem no reino de Deus, aquelas pessoas vão ter que começar a frutificar em algum momento. E tu já chegou em algum ponto aí com essas ovelhas, onde está migrando para começar a gerar? Porque eu digo por mim, nos grupos, eu adoro quando está começando o grupo e eu tenho que ficar falando, e a Vi junto ali, enfim, enquanto elas estão recebendo. Mas eu tenho uma dificuldade na hora que vai migrar, onde a pessoa tem que começar a trabalhar, né? Que é uma parte complicada. Eu não sei se vocês compartilham da mesma forma, mas aí eu sempre vejo mais empecilho. Aí vai a oração. Não sei como é que é pra ti, Beto. Olha, irmão, é muito complicado lá para nós, sabe? Porque, como eu falei, muitas mulheres, e até a gente, lá em Ivoti, a gente está fazendo, como a gente tem uma sala alocada, lá em Ivoti a gente está fazendo numa semana culto de ceia, e na outra semana a gente faz um seminário. A gente começou com a cor interior, né? E daí com isso também a gente colocou muito material, e agora a gente está com o livro A Injustiça da Parte de Deus, e eu estou tentando colocar os membros, né? Elas também para estudar, para ministrar juntos, sabe? Legal. Mas o fato dos grupos familiares, vou ser bem franco com vocês, assim, ó, os grupos familiares lá em Ivoti, eles estão muito centralizados pro da casa ainda. E a gente vai, a gente leva, a gente coloca no Nutrivídeo, a gente compartilha, a gente vai na palavra, vai na Bíblia, mostra que ali em Atos 2:42, né? Mas fica muito centralizado ainda na casa. Então a gente está tentando para que isso migre para mais, para que eles convidam, sabe? Claro. Mas eu vou te dizer assim, eles são muito duros lá de coração. Eu vejo assim que só pelo Senhor, né? O Senhor está mantendo a obra lá. Que nem eu falei ali, eu vou que no Café com Cristo, né? Foi falado que a gente tem uma comida diária, né? E aquela comida é repetida. A gente muitas vezes, durante a semana, a gente come várias vezes um arroz, um feijão, um pão, um café. E o Senhor me trabalhou muito nisso, porque eu vejo assim que eu antes, né? Quando vinha uma mensagem no ministro que era gravada, eu dizia assim, é gravada. Daí eu já passava adiante, né? E daí um dia o Senhor me trabalhou porque veio uma palavra para mim ali que está em João 8:12, né? Que começa assim, de novo Jesus lhe falava. Então assim, a gente às vezes esquece que Jesus repetia muito. Jesus falava, Jesus trazia, Jesus colocava, e cada vez que Jesus colocava, muitos eram edificados. Então eu comecei a prestar atenção, mesmo que fosse gravado, que fosse uma mensagem que já tinha passado, eu ficava para me edificar, porque eu sabia que
a gente, num momento, que nem muitas vezes o ministro diz, né? Essa mensagem você tem que ouvir 7 vezes. E eu, assim, eu gosto eu tenho muito temor, sabe? E eu gosto de cumprir, gosto de ver. E como o Luciano antes tinha falado, né? De colocar os membros, eu acho, assim, que ainda a Ivoti, eles estão numa mentalidade de só receber, sabe? Eles ainda não, eu não consigo ainda doutrinar, ainda colocar eles numa função, porque tem irmã que diz assim, se tu me chamar eu não venho mais. Então, assim, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, assim, para não espantar. Já é difícil trazer uma ovelha. E se de repente eu vou chamar, ela vai se espantar. Então, assim, e outra coisa, eu vou falando, daí qualquer coisa vocês me cortam aí. Mas uma coisa que eu fui muito edificado, irmãos, eu quero trazer agora aqui para o grande grupo e para todos que estão assistindo, é que eu tenho me conversado muito com o irmão. Eu tenho tomado o tempo dele, assim, muitas vezes, quando a gente se encontra, de às vezes entrar à noite conversando para que eu possa me inteirar mais sobre como conduzir o presbitério, como conduzir, né? E no momento ele me disse assim, uma coisa assim que, olha, dizer assim, não tem como errar. É quando tu vai fazer o redízimos e as ofertas. Mesmo que tu tem pouca gente dizimando e ofertando, tu reserva a tua despesa do mês, porque eu tenho uma despesa de pagar lá o aluguel, né? E coloca tudo pro ministério. E eu disse, na hora, eu estava sentado na mesa, assim, na hora eu peguei e já fiz essa separação, porque a gente fica pensando sempre assim, é 10%, né? Eu tenho que redizimar 10%. Então a minha conta de repente vai subir, vai aumentar, né? A gente fica olhando. Mas o ministério precisa mais do que a cidade, muitas vezes. No meu caso, que não tenho muitas despesas. Então eu faço essa conta e o Senhor está me prosperando. O Senhor está começando a trazer os irmãos que vão vindo dizimando. Então eu vejo assim que, não sei se tem mais irmãos que fazem a mesma coisa, eu acho que tem, com certeza tem, mas eu digo assim, que é uma dica assim certeira, irmãos. Procura os sacerdotes, agora nós estamos com 3 sacerdotes, né? E eu me identifico muito com um, que a gente conversa muito, e que ele vai me passando essas dicas, porque a gente precisa levar esse ministério para frente. E o Senhor, ele vai honrando a cidade, ele vai trazendo para nós, honrando isso. Porque daí ali diz, né, que nem foi falado no Café com Cristo, né, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade. É isso aí, muito legal. Perfeito. Olha só, nosso tempo findou, né? A gente fica grato pelo compartilhar dos irmãos. É assunto que vai longe quando se trata de presbitério, administração. Agora o Beto entrou no assunto de dízimo, redízimo. E se você assiste o Reciclagem da Visão, você já viu vários pontos que a gente pegou sobre a administração, o dia a dia, né? Como é que funciona. E semana que vem vai ter mais, quinta-feira. Então você fique conectado com a gente. Quero agradecer aqui, pegar as considerações finais do Marcelo. Muito obrigado, hein, Marcelo, pela tua participação. Amém. Eu fico agradecido por ser convidado e todos tenham levado agora alguma coisa, né, do Senhor, né, do seu coração. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Hein? Boa, igualmente. Que Deus abençoe a cidade de Dona Francisca. Valeu, Beto. Marcelo. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu queria deixar mais uma palavra aqui que o Senhor me trouxe ontem no grupo que a gente estava, né? Claro. Que é Mateus 11, 28 e 29, né? Porque ali Jesus diz, né? Aprendei de mim. Porque quando ele diz para nós aprender com ele, é porque a gente ainda não sabe. Então nós temos que aprender com Jesus todas as coisas que ele vem nos mostrar. Amém? Deus abençoe a todos. Igualmente. Obrigada, Beto. Valeu para Ivoti também. Que Deus continue abençoando, prosperando essas cidades aí. Todos que estão comentando, compartilhando, acompanhando. Muito bom ter vocês aqui com a gente
E o apóstolo, né? Mais uma quinta-feira. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe a tua vida. Boa noite a todos aí da audiência, boa noite a todos aí do programa, os presbíteros também. Que Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês aí nessas cidades.